Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, que esta semana tem como título O Inimigo Interno. O tópico de hoje tem como título Porta de esperança. Porta de esperança que estava se abrindo para um líder e um povo que estavam sem esperança. A derrota sofrida pelos exércitos israelitas em Ai abalou a nação, abalou Josué, abalou o povo, mas Josué, apesar de desanimado, tomou uma decisão correta. Se ajoelhou diante do Senhor, diante da Arca da Aliança, e abriu o coração diante de Deus, exprimindo os seus temores, as suas preocupações. Deus mostrou a Josué a causa do problema. O problema, a causa da derrota, foi a desobediência de Israel. Desobediência essa que consistiu na desobediência de Acã, no pecado de Acã. Então Deus estava a mostrar para Josué e para toda a nação que uma condição indispensável para ele pelejar por Israel e conduzir Israel à posse da terra prometida era através da obediência. Israel não poderia ser bem-sucedido sendo desobediente à vontade de Deus. E por esta razão que Deus puniu a desobediência de Israel, permitindo que Israel fosse derrotado diante de Ai, uma pequena cidade, um pequeno exército. Qual a lição que fica para nós? Lição essa dada aos israelitas, lição esta dada a nós também. Deus só tem uma forma de abençoar o seu povo, de conduzir o seu povo à terra prometida. A única forma que ele tem é orientando o seu povo e o seu povo demonstrando fé na sua orientação e sendo fiel às suas instruções. É pela obediência ao Senhor que o seu povo conquista a vitória. Essa foi a lição que Deus ensinou a Josué e aos israelitas daquela época, daquele tempo. E essa é a mesma lição que ele quer nos ensinar no presente. Deus não pode abençoar um povo rebelde. Ele só pode abençoar o seu povo se o seu povo for comprometido e estiver disposto a obedecer. A vitória sobre Ai, quando antes houve uma derrota, mostra claramente isso. Israel resolve o problema do pecado, o pecado é eliminado do exército israelita e Deus agora orienta Josué com um plano de batalha. Este plano foi muito bem sucedido porque contou com a cooperação dos exércitos israelitas e ao mesmo tempo foi facilitado a vitória por conta da autoconfiança dos habitantes de Ai. Mas Israel seguiu um plano dado por Deus. Foram fiéis na execução desse plano e a vitória foi alcançada. Há uma diferença da vitória conquistada sobre os habitantes de Ai em comparação com a vitória conquistada diante de Jericó. Em Jericó houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus derrubando os muros de Jericó. Em Ai não houve uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Mas isto não quer dizer que a vitória foi ganha sem a participação, sem o poder divino. Isto é uma lição importante para nós. O fato de não existir uma evidência, uma demonstração do poder de Deus quando somos abençoados, quando as coisas dão certo em nossa vida, não quer dizer que não houve uma vitória concedida pelo Senhor. Deus nem sempre concede vitória ao seu povo com demonstrações visíveis do seu poder. Resumindo, com milagres. Mas isto não quer dizer que ele não esteja a operar para que o seu povo saia vencedor. Muitas vitórias são conquistadas sem demonstrações sobrenaturais do poder de Deus. Simplesmente são conquistadas
através de atos de fé e de obediência à sua palavra. Quando confiamos em Deus e obedecemos à sua palavra, o poder de Deus é disponibilizado ao seu povo. E este poder, esta sabedoria divina repousando sobre o seu povo, e este poder confundindo os inimigos do seu povo, é que faz com que a vitória se torne possível. Deus não tem outra forma de abençoar a não ser quando depositamos fé nele e obedecemos à sua vontade. Não existe outro modo, outro meio. Deus não tem como abençoar o desobediente. Então, se fracassamos por conta de um coração endurecido que não se submete à vontade de Deus, uma porta de esperança se abre para nós. A porta de esperança é agirmos diante de Deus com fé, com confiança e estarmos sempre dispostos a obedecer à sua vontade. A derrota em Ai ensina que a desobediência nos leva ao fracasso. A vitória depois de uma derrota, mostra que o caminho para a prosperidade, o caminho para a Canaã celestial, consiste em ter fé no Senhor, obedecer à sua vontade, sem vacilar, com firmeza, com um propósito bem definido. Este é o caminho que conduz os filhos de Deus para a vitória. Que Deus nos abençoe e que venhamos marchar para a Canaã celestial de um modo semelhante ao modo com que Josué e os exércitos israelitas marcharam para conquistar a terra prometida, com fé e em submissão à vontade de Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, estamos agradecendo ao Senhor pelas lições que a Tua Palavra nos dá, pelas lições que o fracasso e a vitória de Israel está a nos ensinar, de maneira que venhamos aprender, ó Deus, a desenvolver uma vida de fé, de confiança no Senhor e de obediência à Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.